Ok, então vamos conversar, vamos orar para a gente começar a conversar sobre esse livro. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui juntas nesse clube de leitura, compartilhando aquilo que a gente aprendeu através da leitura, aquilo que o Senhor falou aos nossos corações e aquilo que nós vemos de acordo com a tua palavra sobre como nós devemos viver a vida aqui neste mundo, um mundo de dificuldades, um mundo de frustrações, decepções, de dores, Pai, mas nós sabemos que o teu amor é real, que o Senhor tem cuidado de cada uma de nós. Pai, que o Senhor seja conosco durante esse momento, que o Senhor nos ensine, que o Senhor direcione esse encontro e que tudo que seja falado seja de acordo com a tua palavra e para a glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Então vamos lá. Como eu falei, os capítulos são bem curtinhos, então a Lohane e eu vamos fazer umas trocas aí dos capítulos para ficar um pouco mais dinâmico. Então, no primeiro capítulo, acho que é o mais curtinho, talvez, e ela começa falando, né, contando, descrevendo uma cena ela estava no avião e começou a reparar em algumas situações. E ela começa a contar outras situações, né, para mostrar que essa onda repentina da solidão a alcançava às vezes no avião, às vezes no mercado, eram de forma assim inesperada, mas ela chegava. E ela vai contar, né, que ela é viúva, né? Ela, na verdade, nesse caso, ela fala de uma primeira viuvez, depois fala da segunda viuvez. E ela termina aqui essa primeira parte dizendo, né, que ela é uma viúva viajando sozinha e que ficava se imaginando, né, que na situação que o outro casal estava vivendo, e ela vai falar: quão abençoada eu fui pelo fato de ter sido uma esposa, mesmo que por um breve período. No entanto, das formas mais imprevistas, nos lugares mais estranhos e pelos motivos mais absurdos, enquanto cuido de meus afazeres, geralmente calma, até mesmo animada, aquela onda repentina me inunda. Seu nome é solidão. E aí, 15 dessa descrição, né, que ela faz, dessa forma como essa onda vinha nessas situações imprevistas, nesses lugares que ela vai comentar. 15 anos depois, isso acontece de novo. Ela fica mais uma vez. E ela vai contar, né, que essa perda veio da segunda vez, ela meio que já sabia o caminho das pedras, né? Ela já tinha sofrido da primeira vez e ela já sabia o caminho das pedras, mas mesmo assim a atacava novamente esse sentimento de solidão, esse sentimento de tristeza mesmo pela perda do marido. E aí ela vai dizer que não sente nenhuma vontade de chorar, exceto de alegria, ao pensar que Cristo é a morte da morte. Ela vai dizer, né? Não chorei no culto fúnebre do meu primeiro marido. Tenho certeza de que aquilo pareceu muito estranho para os espectadores. Ela deve ser feita de concreto, mas não fui a única a passar por isso. Com frequência, aqueles cuja perda é a maior de todas, recebem a maior medida de graça, misericórdia e paz. Isso não significa que nunca chorem, é claro, mas eles não desabam. E eu lembrei muito do livro que a gente está lendo também lá no Instagram, que é Organize Suas Emoções, e do encontro, né, que a gente teve. E eu lendo isso, eu lembrei do que eu comentei lá na live, contando sobre um pai que, que reagiu, né, de uma forma muito
muito serena em relação à morte do filho naquela tragédia que teve aqui em Santa Catarina. E eu lembrei muito disso nessa parte, né, que ela fala isso, porque é interessante mesmo. Às vezes a gente acaba olhando ali, eu mesma falei isso, né, baseado no que o outro livro disse, que muitas vezes a gente não processa naquele momento o que realmente aconteceu, e isso é uma verdade, mas também tem essa porção de graça que o Senhor dá. E é isso que ela fala, aquela pessoa, vixe, aquela pessoa não tá chorando, aquela pessoa não tá sofrendo. E mas a gente vê que é o Senhor mesmo quem abraça, é o Senhor quem traz esse consolo, esse cuidado, que às vezes é realmente sobrenatural, que a gente não consegue explicar. Então, é interessante isso, né? A gente comentar. Ah, alguém quer falar alguma coisa já? É, outra coisa. Pera que eu falar, meu Deus. Pera. Enfim, quando eu lembrar, eu falo, mas eu lembrei de alguma outra situação em relação a isso. Mas na frente, ela vai começar a citar algumas situações, né, que ela observava na cidade onde ela morava em relação ao comportamento dos solteiros naquela cidade, né? E que mesmo sendo, há não sei quantos anos atrás, já existia, né, assim, algumas formas do solteiro se encontrar de forma talvez não tão corretas, né? Ela vai contar assim de revistas, né, que tinham era tipo um Tinder de antigamente, né, que ia fazer com que os casais ali se encontrassem e aí você pagava um valor e tinha encontro com as pessoas. Então, eram formas de ter um relacionamento ali. Só que era um relacionamento superficial, como nós vemos hoje ainda, né? De pessoas que estão solteiras, de pessoas que estão sozinhas, estão buscando um par, só que acabam procurando pessoas que não vão querer realmente se comprometer, né? Elas estão procurando no local errado, estão procurando por um amor, né? No local errado, porque muitas vezes as pessoas que estão ali nesses aplicativos e até nessas revistas ali, elas não estão interessadas em elas não estão interessadas em casar, em ter um relacionamento duradouro, em se comprometer. Não, elas estão interessadas em curtir uma noite, talvez duas, e depois cair fora, partir para outra, conhecer outra pessoa, e assim vai. Então, ela vai contar, né? Ela vai falar que nesses jornais e revistas, nesses classificados de anúncios para que o solteiro se encontre, são uma forma desesperada de homens e mulheres que querem encontrar o fim da sua solidão, querem encontrar uma forma de não se sentirem sozinhos. E aí ela termina esse capítulo perguntando: então, o que se deve fazer com a solidão? E aí ela entra no próximo capítulo. E eu acho que vamos começar, né? De novo. Se vocês tiverem algum comentário para fazer nesse primeiro capítulo, vamos fazer, que aí não corta um capítulo no outro, porque já vai encerrar, né? Você quer comentar alguma coisa, Alô? Ou alguém? Esse livro, eu me senti, pelo menos nesses primeiros capítulos, né? Como se eu tivesse sentada na sala ouvindo ela contar histórias, né? Como você disse, é bem fluido, assim, o jeito que ela vai falando e ela já começa, né? Com essas histórias da vida dela, né? E eu fico pensando, né? Assim, não faz muito tempo que, né, que ela estava viva, né? Mas eu fico pensando, ela vendo 2015, né? Se eu não me engano, ela morreu. mas assim, aquela estava escrevendo esse livro, né? Sim. Mas aí a realidade, né, dos aplicativos de hoje em dia, o pessoal se encontrar, das maneiras, né, dos programas, enfim, que Uhum. tem essa mesma intenção, né, de encontrar alguém, às vezes para namorar, às vezes para casar, mas para essa questão, né, de suprir uma solidão que às vezes a pessoa está tão olhando, né, para essa questão da solidão que não está percebendo, né,
em si mesmo, assim, questões, problemas, dificuldades, né? Às vezes fica, né, tanto nessa questão, não, quando é que você vai arrumar alguém? Não, porque eu não aguento ficar só, que vai ignorando, né, como tem sido a vida nesse momento, né? Sim, E a gente vê isso com tantas pessoas, né? Aparece essas histórias dessa carência emocional, né? Desse desespero, como ela diz, de tentar encontrar alguém que o corresponda, só que a pessoa vai buscar de qualquer maneira e também, às vezes, sem perceber o que está proporcionando para o outro, né? Então, a gente vai vendo as versões, vamos dizer, atualizadas dos sim, anúncios em revista, né? As vitrines do Instagram, dos outros aplicativos, mas, no fundo, o mesmo vazio, né? sim. A mesma angústia que permanece. É verdade, as formas vão mudando, mas o problema no coração do homem continua o mesmo, né? E essa busca no lugar errado, ela sempre existe, né? Independente da época, independente do porquê, né? Se é em relação à característica, se é em relação à vida profissional, mas o ser humano sempre tem essa necessidade de se encontrar, de preencher esse vazio do coração e acaba procurando de diversas formas. E a maioria das vezes nós procuramos de forma errada, no lugar errado, né? Não no Senhor, mas em coisas, em pessoas, e nós acabamos nos frustrando e fica uma busca sem fim, porque a gente nunca vai encontrar, enquanto não olharmos para aquele que é a fonte de alegria, a fonte de satisfação e que realmente pode preencher esse vazio do nosso coração, a gente sempre vai ficar nadando aí no raso sem realmente resolver esse problema do nosso coração. E muitas vezes nós, como cristãs, conhecendo a palavra de Deus, nós também caímos nessa, né? Nós temos essa inclinação também para buscar em coisas, em pessoas, e aí fazemos ídolos, e aí nos afastamos do Senhor, e também nos frustramos, e aí a gente corre para o Senhor, e muitas vezes a gente corre para o Senhor, mas aí o nosso coração, que vai se inclinando também para aquilo que é mal, vai de novo e fica um ciclo, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado e ter esse entendimento de que nada, nem ninguém, seja algo bom, né? Porque muitas vezes, como o Tim Keller fala no livro que a gente já viu aqui, nos Deuses Falsos, muitos ídolos são coisas boas, são bênçãos de Deus, mas nós colocamos numa prioridade, num local que a pessoa, que aquela coisa ou pessoa acaba se tornando um Deus na nossa vida e o Senhor remove os ídolos, né? E Ou pervertemos, né, a sim, relação, né, com exatamente. aquilo. E ela fala, né, dessa questão, assim, que a solidão vem nessa onda repentina, né, que muitas vezes a gente fica assim, mas eu fico bem sozinha, né, mas não é a questão de estar só no ambiente, né, porque às vezes a pessoa sente essa onda da solidão no meio de muita gente, né? Uhum. Sente essa solidão quando tá, como ela falou, tô no supermercado, mas, né, me sentir só no mundo, no universo, né, bate aquela angústia profunda, né? Tem outro capítulo que ela fala também, assim, acho que não sei se é o segundo, que ela diz assim, quando a gente olha para alguma coisa assim, na natureza, vem aquele, né? Aquele encontro com a realidade, né? Que estamos sós no mundo. Então, por mais que a gente às vezes lide bem com estar só, né? Fisicamente não estar acompanhado de ninguém, muitas vezes essa solidão, ela se manifesta quando a gente menos espera. Tá, no capítulo 2 que é chamado Ferocidade e Ternura, ela se propõe a dar uma resposta dessa pergunta que acaba no capítulo 1. O que se deve fazer com a solidão? Ela cita um trecho de Paul Tillich que diz: estar vivo significa estar em um corpo separado de todos os outros corpos. E estar separado significa estar sozinho. Isso é verdade para todas as criaturas, mas é mais verdade para o homem do que para qualquer outra criatura. Ele não está apenas sozinho, ele também sabe que está sozinho.
e ele não consegue suportar essa solidão, nem tampouco pode lhe escapar. É seu destino estar sozinho e estar ciente disso. Nem mesmo Deus pode livrar-lhe desse destino. E aí ela vai comentar essa fala do Paul, né? De que, na verdade, ela baseia uma grande parte nessa fala dele, de que nós, mesmo estando com alguém, mesmo estando felizes em comunidade, vivendo em comunidade, estando casados, em um certo sentido, nós estamos sozinhos, porque nós estamos aqui, nosso corpo, nós somos um indivíduo e não dividimos a mente com ninguém, então o que está na nossa cabeça só nós sabemos, e Deus, né, claro, mas em relação aos nossos iguais, à humanidade, somos só nós. E aí ela vai falar de que quando Deus criou o mundo, ele viu que tudo era bom, mas viu que o homem estava sozinho e resolveu esse problema da solidão humana. E aí ela vai falar, né, que o ser humano é um ser social, de que nós precisamos viver em comunidade, né? Então, ela vai dizer, a companhia humana, que no plano divino era a resposta à condição do homem de estar só, não é mais suficiente. A desobediência arruinou sua condição de estar só. Sua condição de estar só não é mais suficiente. A desobediência a arruinou. Sua condição de estar só tem agora outra dimensão, que é uma experiência de dor, uma dor chamada solidão. Então, Deus resolve o problema de Adão no Éden, de que ele estava sozinho, e ele faz a mulher, né? Lhe deu uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora correspondente a ele, né? Só que o pecado acabou destruindo essa harmonia que havia na criação, né? A relação entre Deus e o homem teve uma rachadura. A relação entre homem e mulher também teve uma rachadura. Tanto é que quando Deus vai conversar com eles, acaba que fica um se tentando fugir da culpa, Eva culpa Adão, ou Eva culpa a serpente, Adão culpa a Eva, só que em um outro sentido, na verdade, ele culpa o Senhor, porque foi a mulher que tu me deste, né? Então, existe uma rachadura, existe uma separação, um rompimento ali. E agora o homem tem esse sentimento de solidão. Ah, então, surge essa dor, esse sentimento de solidão. E quando nós temos essa deficiência, a gente busca resolver esse problema em algo, como a gente comentou em relação ao capítulo 1. Nós buscamos, por conta própria, resolver esse problema da solidão, só que geralmente nós buscamos em lugares errados, nós buscamos de forma errada. E ela vai dizer aqui que nós precisamos de um ponto de apoio, e esse ponto de apoio a gente busca em lugares errados, a gente firma os nossos pés em um lugar errado. Hoje mesmo eu estava conversando com a menina no Instagram e a gente viveu uma situação parecida e eu estava falando para ela sobre essa questão de que eu tinha feito um ídolo e eu fiz daquela pessoa a rocha onde eu firmava os meus pés e quando aquela pessoa foi retirada, acabou meu mundo, né? Eu fiquei sem chão. Por quê? Porque a rocha onde eu tinha firmado os meus pés, na verdade, era areia movediça. Não tinha a capacidade de me firmar, de me fortalecer, como é o Senhor, como nosso verdadeiro ponto de apoio, como nosso verdadeiro suporte, redentor, salvador. E só Ele consegue e pode nos salvar dessa solidão que o pecado nos colocou. Quer falar, Lu? Ele, acho que estava desligado o microfone. Ele fala aqui, né, que essa dor da solidão é chamada de apuro humano por alguns filósofos, né? Eu achei isso muito interessante, essa questão de, né, de ser essa essência, vamos dizer, né, essa questão apurada, assim.
E é aqui, né, nesse capítulo que ele fala dessa questão de diante da grandeza da natureza, né? A gente ter esse choque de realidade, né? Que estamos sós no mundo. Sim. E isso, pelo menos para mim, é muito real, assim, quando às vezes eu vou ver aquelas fotos de constelações, de planetas, ou coisas assim das profundezas do mar, sentir essa pequenez, assim, né, que nós estamos sós no mundo, mas que a gente, querendo ou não, meio que se aliena dessa realidade, como você disse, né, colocando nosso ponto de apoio em outras coisas, né, ou pessoas. A gente vai buscando essas rochinhas pequenininhas para se apoiar sem perceber que elas estão no pântano também, né? A gente está tudo ali, tudo procurando um lugar, uma pessoa em que se apoiar. E às vezes a gente está se colocando também para as outras pessoas, né? Como se a gente pudesse ser essa rocha quando a gente não é, e não é em outras pessoas que a gente vai encontrar isso. Uhum. Verdade. Alguém mais quer falar alguma coisa? É, e aí ele vai falar que o mundo nos oferece, né, oportunidades da gente nos apoiar, da gente buscar esse ponto de apoio. Ela vai dizer que o mundo oferece seus pobres analgésicos e muitos se agarram a eles com afinco. Talvez eu encontre a resposta no bar de solteiros, nos classificados pessoais, no mercado do encontro, no Tinder. Com efeito, é verdade que o solitário pode encontrar um companheiro, alguém disposto a tentar amá-lo, pelo menos por uma noite. Mas será que esta realmente é a resposta que procuram? Sem um ponto de apoio, sem a consciência de fazer parte de algo maior e mais sublime do que eles são, isso não será suficiente. Então, a gente pode sim, né, acabar nessa busca por coisas que tentem tapar esse vazio, esse buraco, essa dor da solidão, mas isso nunca vai ser suficiente, como a gente falou antes, né? Sempre a gente vai se sentir incompleto. E aí, não é isso, então eu vou buscar na minha vida profissional. Eu vou buscar é porque falta filhos. É porque só tenho um filho. Não, e aí acaba nesse ciclo sem fim, nessa busca, nesse desgaste por esse ponto de apoio, mas de novo buscamos em lugar errado. Foi o amor de Deus que nos trouxe todos à existência. Sol, estrelas, ventos, homens, mulheres e crianças para adoçar o mundo. Conhecer a Deus, ou mesmo começar a conhecê-lo, é saber que não estamos sozinhos no universo. Alguém mais está lá fora. Aí está uma pista de que talvez haja um refúgio para a nossa solidão. Então, será, né, que a gente não está buscando em coisas erradas, sendo que tem o próprio Deus que, como ela vai dizer, talvez ali tem uma pista de que talvez, né, a gente encontre esse suporte, esse apoio, esse refúgio para a nossa solidão, mas em algo maior, em algo que criou tudo que nós conhecemos, tudo nos criou, conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece o nosso passado, presente e futuro, e nos fez, nos criou, escreveu os nossos dias e colocou em nós a sua imagem, a sua semelhança. Quer falar, Gel? Giovana? Não? É, se pararmos nosso frenesi de ter, gastar e procurar, se simplesmente olharmos para tudo que Deus criou, daremos um passo para longe do desespero. Afinal, Deus se importa. A mais impressionante paisagem marítima pode revelar um cuidado que é realmente terno. E é o que a Lohane falou, né, em relação à criação, em relação
aquilo que o Senhor fez, a gente vê o cuidado do Senhor em cada pequeno e grande detalhe no universo e também nas nossas vidas. E isso nos mostra que é nele que nós podemos e devemos confiar, que é só ele que pode satisfazer os desejos mais íntimos do nosso coração, de acordo com a vontade dele, mas de tratar esse vazio, de tratar essa solidão, porque ele se importa, porque ele cuida, porque ele é pai. Então nós podemos confiar nesse amor. E aí ela vai trazer essas perguntas que Deus fala para Jó ali, no momento de dor dele, que ele, né, traz um monte de dúvidas, traz um monte de questionamentos, e Deus diz, Deus deixa ele questionar à vontade, mas em um momento ele diz, peraí, quem encerrou o mar com portas quando irrompeu a madre? E aí, quando ele pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, onde era que você estava, João? Onde era que você estava, Evelyn? Onde você estava, né? Onde é que nós estávamos? E aí eu achei bem bonito que a forma como ela enxerga isso, né? Um Deus que pode olhar para o poderoso oceano como se fosse um minúsculo recém-nascido. Poderia ele esquecer-se de algum dentre os solitários do seu povo? E aí eu lembro do que Jesus fala ali em Mateus 6, né? Se Deus cuida do pequeno lírio, o vestindo, cuidando, fazendo com que ele seja tão bonito, sendo que ele vai logo secar e ser lançado ao fogo. Se Deus cuida do pássaro, que hoje existe, amanhã não existe mais, se o Senhor o alimenta, o cuida, será que ele não cuidaria de nós, homens de pequena fé? É o próprio Jesus quem fala isso, né? E a gente vê esse mesmo olhar em relação àquilo que Deus mostra para Jó ali, né? Ela vai dizer que Jó se sentia muito esquecido. No entanto, após todas essas perguntas e acusações, foi-lhe mostrado que nem por um momento isso realmente aconteceu, porque Deus estava ali. Deus tem o governo, o controle, o domínio sobre tudo, sobre todas as coisas, e Ele se importa, Ele está presente, Ele é um Deus presente e operante, é um Deus que cuida dos seus filhos. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, não, sobre. Sem querer. Deixa eu botar aqui o dado. Ah, sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou cuidaste das costas quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem ou sabem o tempo do seu parto? São perguntas que Deus fez ali para Jó. Se Deus vê a corça em seus espasmos de agonia e cuida do parto de suas crias na floresta, então podemos crer que um coração dolorido não lhe passa despercebido. O Senhor conhece a nossa dor. O Senhor sabe cada situação da nossa vida que traz essa reação dolorosa, essa reação de desânimo, de frustração, de rejeição. O Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa dor, Ele conhece melhor do que nós mesmos. No livro Organize Suas Emoções, os autores vão falar que o nosso coração reage a cada pequena ou grande coisa que acontece na nossa vida. E isso a gente reage liberando os sentimentos. Ele compara o nosso coração a quando a gente vai num lugar que vende tinta, pedir uma tinta personalizada. E aí tem lá o balde, né? O computador, o software, ele vai produzindo e liberando as cores que na mistura vão dar a cor que a gente quer. E aí vai soltando ali, ó. Cada códigozinho vai soltando uma quantidade de cor. E aí eles vão dizer que o nosso coração é assim, a cada situação, mesmo que a gente não perceba, o nosso coração está ali liberando um pouquinho de tinta, às vezes uma tinta marrom, uma tinta escura, uma tinta vermelha, uma tinta clara. Cada coisinha na nossa vida, o nosso coração vai reagindo de alguma forma. Muitas vezes nós não estamos cientes disso, mas o Senhor está. Muitas vezes nós ficamos confusos com a quantidade de sentimentos que a gente não consegue mapear, a gente não consegue entender por que nós sentimos cada coisa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração e Ele não está alheio
as nossas dores, ele não está com os olhos fechados, com o ouvido fechado para ver, para ouvir cada choro, cada lágrima, cada grito, cada clamor do nosso coração. Ele conhece. Ela vai falar que deve ao pai, né, o cuidar. Achei muito bonito assim a forma como ela foi criada e que os pais realmente fizeram aquilo que a Bíblia diz, né, inculcar na mente das crianças ali. E eles fizeram isso de formas muito bonitas, de forma simples, mostrando o cuidado de Deus em cada pequena e grande coisa, nas árvores, no céu estrelado e na própria contemplação, né? Ah, e aí ela vai dizer que eles aprenderam a saborear, a ver tudo isso, ver esse cuidado de Deus. E aí ela vai dizer que eles, os pais, contaram a história que acima de todas as glórias da natureza, escancara o coração de Deus. Aquela história que é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. A história de Jesus, seu nascimento de uma virgem, sua vida e sua morte. Quando éramos muito pequenos, eles nos ensinaram a confiar nele e cantavam para nós na hora de dormir, seguro nos braços de Jesus. Foi num lar assim que crescemos. Só que ela vai dizer que essa segurança não exclui o sofrimento. Confiar em Jesus, saber que ele cuida, saber do cuidado de um pai amoroso, não faz com que a gente fique blindado dos sofrimentos desse mundo, porque o próprio Jesus sofreu em uma cruz. Esse final de semana, nós relembramos de uma forma mais viva, né? A Páscoa, a morte, o sofrimento de Cristo e sua ressurreição. Então, nós sabemos que o nosso Salvador sofreu, né? Foi condenado pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. E nós sabemos que ele mesmo disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós podíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele nos trouxe promessa de que um dia virá nos buscar, de que um dia toda dor, todo sofrimento vai acabar, mas enquanto estivermos nesse mundo, haverá dor, haverá sofrimento, mas ele tem cuidado de nós. Ela descobriu que a confiança naqueles braços fortes significa que até no nosso sofrimento, até o nosso sofrimento está sob controle. Não estamos condenadas à falta de sentido. Um propósito amoroso está por trás de tudo. Há uma grande ternura, mesmo na ferocidade. Então, nós vemos aqui esse cuidado do Senhor, que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das situações adversas dessa vida, Ele tem cuidado, a amor, a ternura, mesmo nas dificuldades, mesmo na ferocidade da vida. Alguém quer falar alguma coisa? Esse capítulo deixou um gostinho, assim, do livro dela que saiu recente, né? Pela Fiel, como meus pais nutriram minha fé, né? Sim. Eu fiquei com vontade de ler isso. Aham. E a gente vê, né, como essas coisinhas, assim, plantadas, que às vezes a gente acha que é bobagem, né? Mas o quanto isso vai forjando, né? Nutrindo a fé realmente, né? Ver Deus como criador. Eu lembro, assim, muito das revistinhas do Smiliguida, que eles falavam muito o criador, né? E a gente acha que quando fala de Deus como criador, essa questão ali do Gênesis, né? Da criação do mundo, e como isso tem uma implicação muito maior na nossa fé, né? Hum, E nós nos vermos e vermos toda a criação do Senhor como obra de suas mãos, né? Que Ele criou e que Ele sustenta e que Ele conhece, né? Conhece o propósito para qual Ele criou cada coisa, né? E essa mensagem de Jó sempre vem bater, né? Por aqui, né? sim. Essas perguntas que a gente, né? A gente coloca diante de Deus, os questionamentos do nosso coração e Ele diz, olha, mas você precisa olhar, né? Não é a questão de saber, é de como olhar, né? Você precisa olhar quem você é e quem eu sou. É isso que a gente precisa em momentos
de que a gente está nesse lamento, nessa dor, às vezes a gente tem respostas, às vezes a gente não tem. E mesmo às vezes a gente tendo as respostas, elas não resolvem o sofrimento. Às vezes a Sim, gente saber do porquê a gente está passando por alguma coisa, não tira a dor de estar passando por alguma coisa, né? E esse texto de Jó sempre chama a nossa atenção para isso. Não é o saber, mas é para onde a gente está olhando, né? Para onde a gente está colocando o nosso olhar, o olhar da esperança, da confiança, né? De onde a gente está buscando socorro, né? Como diz o salmista, né? sim. Eleve os meus olhos para os montes, né? De onde virá o socorro? E aí ele responde, o Com essa socorro vem do conversa. Senhor. Amém. Então pode continuar, é o capítulo 3. Sim. Ela vem falar da solidão como um deserto. Ela disse uma das ocasiões que a solidão se derrama sobre nós, né, de uma forma muito forte, né, quando somos ameaçados por uma doença. E aqui ela vem contar a história de uma cristã recém-convertida com a qual ela estava ali conversando, né, numa ligação, que ela estava muito bem, né? As coisas na vida dela estavam muito bem, ela estava se empenhando para trabalhar na obra do Senhor. Porém, ela recebeu um diagnóstico e tudo isso foi por água abaixo, porque ela estava, né, ali vendo o seu futuro, que seria uma doença que iria lhe deixar incapacitada totalmente. E aí ela diz, parece muito estranho Deus permitir que isso aconteça. Elizabeth vai dizer que os caminhos de Deus são realmente misteriosos. Mesmo assim, ele nos diz para não os considerarmos estranhos. Nossas tentações são comuns à humanidade, mas sua fidelidade é constante, né? Então, mesmo a gente não entendendo, né, ele permanece fiel, porque é o que a gente acabou de ver, nisso de Jó, né? Mesmo sem Jó entender, né, como acho que o pastor Emílio estava falando, né? Jó não tinha o livro de Jó, né, para ler. Ele não sabia do começo do livro de Jó, mas nós temos esse questionamento de não saber por que o Senhor permitiu que certas coisas acontecessem, mas a gente pode saber que Ele sempre permanece fiel. E aí ela vai dizer que ela precisava, né, trazer uma premissa para essa jovem para poder, né, tentar abordar de alguma forma essa questão do sofrimento, e ela traz a premissa de que Deus quer que sejamos felizes, né, que é uma premissa que às vezes a gente, estar ouvindo essa frase assim, com certos desvios, né, a gente sabe que muitos têm usado isso para manipular emoções, para vender, né, a fé, fazer artigos, né, fazer mercado com a fé, a gente fica muito com a orelha em pé, né, vamos dizer assim, com essa frase. Mas ela diz que essa frase é verdade, mas de uma forma muito mais profunda, né, que a gente precisa ver a felicidade como Deus vê. Porque a felicidade, conforme a definição do mundo, é estar livre de sofrimento. E ela diz que isso é até uma definição mais atual, porque o homem antigo via a felicidade como algo que decorria da bondade, né? E que para o homem moderno, a bondade leva a tudo, menos a felicidade. Porque tudo que eu gosto, né, é imoral, ilegal ou engorda, né? Então, para o homem moderno, parece que felicidade não tem a ver com esse caminho da bondade, né, mas tem a ver com o caminho do, do meu prazer, né? Do que me faz bem, não do que eu faço bem. Ela diz que, como cristã, nós precisamos ver isso de um ângulo diferente, né? Precisamos ver com a cosmovisão cristã, vamos dizer assim, a gente precisa ter a visão do Senhor para isso, né? Então, ela diz que se precisava começar a ver com o amor de Deus e compreender que esse amor, revelado na cruz, não exclui o sofrimento, antes deve sempre incluí-lo. E como a Evelyn estava falando, né, nessa semana, fazer a leitura
desses capítulos, né, que a gente estava ali mais imerso na questão da paixão de Cristo, né, da Páscoa, do seu sofrimento, a gente vê como a gente não pode realmente separar essas questões, né, como a gente não pode excluir o sofrimento, como a gente dizer que vai alcançar a felicidade, e tudo que é ruim na nossa vida, né, vai se extinguir por completo, como isso é uma mentira, né, que é uma mentira que muitas vezes tem se colocado diante de nós para atrapalhar o nosso crescimento no Senhor, né, que essas promessas vãs, né, que a vida não vai ter mais sofrimento, para essa vida, muitas vezes elas estão trazendo mais neblina do que luz para a nossa vida, né? Então, a, a jovem pergunta a ela, né, o que é que tem de bom em eu ficar numa cama para o resto da vida? E ela diz, bom, é importante que nós entendamos que bom não é só questão de ser útil, né? Que é algo que também está muito nos tempos modernos, né? A gente trazer a questão do utilitarismo, da funcionalidade, a gente viu isso até no encontro do Meninas, na questão do minimalismo, né? O que é bom é aquilo que funciona para mim, é aquilo que atende às minhas necessidades, mas ele vai dizer, a gente precisa olhar o que é bom diante do Senhor, né? E o que é bom para Ele é que nós confiemos e obedeçamos. Ela vai dizer que é esse o caminho que o Senhor é. Não há outra maneira de ser feliz em Jesus. O único modo dela aprender a confiar e obedecer era passando por situações que não pudesse compreender. É aí que a fé começa, no deserto, quando você está só e com medo, quando as coisas não fazem sentido. Ela precisava se apegar à mensagem da cruz. Deus nos ama. Ele nos amou o suficiente para morrer por nós. Do que mais precisamos para confiar nele? Do que mais? O sofrimento é uma experiência de deserto. E essa experiência aumenta ainda mais nessa sensação de solidão, como ela falou, né, na questão da doença, onde nós nos sentimos sozinhos, sem amparo, sem auxílio, né? Sem saber o porquê está acontecendo tudo isso, né? Sem respostas, desejando esse ponto de apoio, né? Desejando que algo preencha essa solidão. E ansiamos por alguém que venha em nosso auxílio, que seja a nossa companhia e nos tire dali. Ela diz que certamente alguém virá em nosso auxílio. Ele será a nossa companhia, mas nos tirar dali, não necessariamente. A gente vê que ela cita Pedro, né, quando diz que assim como o ouro passa pelo fogo para ser apurado, né, a nossa fé também passa por provações para ser refinada, para ser purificada, né, para estar diante do Senhor muito mais pura diante dele. E a gente, não considerando isso, a gente quer se livrar das provações, não considerando essa purificação da nossa fé, não considerando que tudo isso pode nos levar a estar mais perto do Senhor, a gente quer fugir do caminho. Ela diz que é uma das condições do ser humano, né? Esse sofrimento, essa solidão. Mas, embora não possamos fazer nada a respeito disso, podemos fazer algo com isso, né? Com o que está acontecendo. E aí ela traz o exemplo do próprio Cristo, né, que foi conduzido ao deserto para ser tentado, para passar por essa experiência de deserto, né? E assim também conosco. Alguém quer falar? Beleza. Lá, foi da igreja, sei lá. Assim como foi com Jesus, né, que foi tentado no deserto, nós também passamos por isso.
E ela diz aqui: quando estamos com fome, sem ajuda e sozinhos, o inimigo vem ao nosso encontro. Ele faz o que é certo parecer pouco atraente e o que é errado parecer muito atraente. Ele ofereceu a Jesus tudo aquilo que o mundo considera essencial à felicidade: satisfação do desejo físico, imunidade ao perigo e todos os reinos do mundo e a glória deles, o que considero significar tudo o mais que o mundo tem a oferecer. E a gente, às vezes, ignora isso, né? O quanto isso está batendo na porta tantas vezes no nosso dia, nos nossos dias, né? Essas ofertas que estão aí querendo nos tentar enfraquecer a nossa fé, nos levar ao pecado, mas a gente sabe que no exemplo de Cristo, né? Ele sabia, né? Que ele estava ali em obediência ao Pai e ele recusa todas as ofertas pela palavra, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Voltamos mais uma vez, né, à necessidade de nós precisarmos estar firmes na palavra do Senhor. Quer falar, Eva? Não, eu ia falar o que Viviane disse aqui no chat. Ela citou aqui que na página 18, no deserto da solidão, somos terrivelmente vulneráveis. E a gente até falou sobre isso, né, na leitura do Organize Suas Emoções, sobre como é importante a vulnerabilidade, até para que o Senhor possa trabalhar em nosso coração, para que nós sejamos moldados e fortalecidos, e que Ele possa nos trabalhar em nosso coração para que nós fiquemos firmes e sejamos mais parecidos com Cristo, né? Então, nós vemos mais uma vez aqui essa necessidade de sermos vulneráveis. Acho que você vai falar sobre isso já na próxima página. Hum. Só um pouquinho antes disso, né? Ela diz que Deus nos encontra, né? Como está escrito. Sempre que a gente está diante das suas promessas, sempre que a gente está diante da sua palavra, né? Em Hebreus 13:5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Em Mateus 28:20, estou convosco todos os dias, né? O quanto a gente precisa se apegar à palavra do Senhor, né? Que a palavra dele habite em nós. E aí nós entramos nessa questão da vulnerabilidade, que é muito difícil, né? Que a gente tem sido ensinado justamente ao contrário, né? Que a gente não pode confiar em ninguém, que a gente tem que se fechar, que a gente não pode ser fraco, temos que ser fortes o tempo todo, né? E aqui ela vai justamente trazer que o quanto somos terrivelmente vulneráveis no deserto da solidão. A gente fica tentando ser forte, mas vem acontecimentos da vida que nos colocam em completa vulnerabilidade, né? E aí eu lembrei muito de uma música infantil, né, que a gente, quem cresceu, né, ouvindo Diante do Trono para as crianças, conhece aquela música Esconde-Esconde? Eu vou mandar aqui para vocês. Ela diz: Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo o que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece perdão. Eu acho, assim, pelo menos quando eu era criança, eu ouvia muito mais no sentido da gente de pecar e se esconder do Senhor, né? Que tem muito esse significado, né? Mas quando eu estava lendo essa questão da vulnerabilidade, eu fiquei pensando o quanto essa música também fala sobre isso, da gente querer fugir do Senhor e esconder aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, a gente querer, né, viver diante do Senhor da mesma forma que a gente faz com outras pessoas, né, de a gente dizer: não, ele não precisa saber da minha angústia, não precisa saber, né, do que eu estou passando, onde eu estou errando, o que que eu estava vivendo. Vocês estão tudo aí se identificando com a música, que mas ela continua dizendo, né? Ele nos oferece o perdão até para essa nossa falta, né, de consciência de que o Senhor já conhece o nosso coração. A gente está tentando esconder algo que ele já sonda, né? Algo que ele já sabe, e que a gente trataria muito melhor se a gente colocasse diante dele, né? Mas a gente
não quer. A gente quer ser forte, né? Ter a armadura, ter toda a proteção e estar no deserto brigando, né? Ao invés de trabalhando, de colocando diante do Senhor essas questões, né? De solidão, de insegurança, de necessidade, né? Porque o Senhor estava ali, o Senhor Jesus estava ali com fome, né? Ele estava sozinho, ele estava nesse momento vivendo essas coisas que a gente também vive, mas que a gente quer fingir que não, né? Quantas vezes assim a gente por vergonha não recusou, né? Tava na casa de alguém, só você quer um copo d'água? Assim, não, eu tô bem. Você quer comer alguma coisa? Não, eu tô bem, você lá, né? Necessitando, mas assim com vergonha, e às vezes a gente tá diante do Senhor dessa maneira, né? Ele tá ali oferecendo pra gente, mas a gente, não, não, tô bem, né? Não quero ser vulnerável, não quero abrir meu coração diante do Senhor. Eu disse que o que nós mais queremos é sair dali, sair do deserto, e às vezes parece haver algumas maneiras fáceis de conseguir. Aceitaremos Satanás com suas ofertas, satisfaremos nossos desejos de maneiras jamais projetadas por Deus, buscaremos segurança fora de sua santa vontade. Se o fizermos, talvez encontraremos alguma medida de felicidade, mas não a alegria duradoura que o nosso Pai Celestial deseja que tenhamos. Podemos ganhar o mundo, mas perderemos nossas almas. Jesus sabia que a sua alegria estava em apenas uma direção, a vontade do Pai, e a nossa também está nessa mesma direção. Talvez desejemos ardentemente ser obedientes e santos, mas talvez estejamos perdendo de vista o fato de que é aqui onde nos encontramos nesse momento, e não em outro lugar ou outro momento, que podemos aprender a amar o Senhor. Aqui, onde parece que Deus não está trabalhando, onde sua vontade parece obscura ou assustadora, onde Ele não está fazendo o que esperávamos que Ele fizesse, onde Ele está mais ausente do que presente. É aqui, e somente aqui, o lugar designado. Se a fé não funcionar aqui, não funcionará em lugar algum. A gente fica querendo o momento adequado, as condições adequadas, as circunstâncias perfeitas. A gente quer ser fiel no lugar da nossa imaginação, né? Quando o Senhor me conceder uma igreja desse jeito, amigos cristãos desse jeito, uma rotina desse jeito, né? Tudo quando as circunstâncias forem favoráveis, aí então, né, eu conseguirei estar contente diante do Senhor. Mas, mais uma vez, a gente volta para essa questão do contentamento, né? Ser essa postura diante do Senhor, de aceitação, né, da graça que Ele tem derramado em nossa vida no momento presente, né? Esperando que, de acordo com Sua boa vontade, as coisas mudem, né? As coisas se transformem, mas buscar a alegria no Senhor. Essa parte, eu lembrei do último livro que a gente leu, né? Lutando contra a incredulidade e a Sim, impaciência. Ele fala que o oposto da impaciência é uma disposição profunda, madura e serena de esperar por Deus no local não planejado da obediência e andar com Deus no passo não planejado da obediência. Então, essa frasezinha me marcou muito, né? De estar no local não esperado da obediência e no passo, né? No ritmo não esperado da obediência. Porque às vezes a gente quer que as coisas andem da forma que a gente espera que ande e que a gente vá para o local que a gente quer. E ali a gente começa a obedecer. Mas é aqui, é agora que o Senhor nos chama, né? Que o Senhor trabalha em nosso coração. Então, é uma, é uma obediência mesmo, é uma disposição do nosso coração de confiar no Senhor e de ser obediente e de dizer, Senhor, eis-me aqui, faça-se de acordo com a tua vontade. ela termina esse capítulo justamente dizendo isso, né? Será que a fé tem uma resposta diferente da resposta do mundo para o sofrimento, né? Será que nós, como cristãos, temos uma resposta diferente? Então, a gente vê como depositar a nossa fé em Cristo como Senhor e Salvador deve mudar, né? Deve nos transformar por inteiro, inclusive
na forma como a gente sofre. A gente tem um Senhor e Salvador que conhece, que sabe o que é sofrer, né? Que conhece o que é padecer, o que é ser abandonado, né? Que conhece tudo isso, né? E ela vai tratar disso também nesse capítulo 4, tem por título A Dor da Rejeição, trazendo a ilustração da história, né? De um trecho da história de George Madison, que ficou cego pouco depois de ficar noivo, né? A sua noiva terminou o noivado. E na dor dessa rejeição, né? Depois de passar a sentir que não se pode mais viver sem alguém, né? Você está ali com seus planos, né? Imaginando como vai ser sua vida com aquela pessoa, e aí passa por essa rejeição, né? Ela diz, a pessoa não apenas vai aprender a viver sem a pessoa, mas ainda vai ter que suportar pensamentos que dilaceram o coração, né? Como pensamentos, você merece ser rejeitado, você não é digno de ser amado, você nunca vai encontrar outra pessoa, né? Que traz tristeza profunda, medo e raiva, né? Querendo se voltar até mesmo contra Deus, mas até com a sensação de que Deus pode rejeitar também, né? Então, esse livro tem conversado muito com a outra leitura, né? Na questão das emoções. E a gente vê aqui o que foi que George fez, né? Chega-se à conclusão devastadora que estou sozinho. Mas, ao invés de ele transformar sua dor em amargo ressentimento contra a moça que provocou essa situação, ele transformou essa dor, né? E ele transforma com essas palavras profundas dessa canção, né? E se vocês quiserem abrir nessa página, né, da letra da música dele, que diz assim: Amor que nunca me abandonas, em ti repousa a fraca alma. Devolva a vida que te devo, para que torrentes de água viva inundem o meu ser. Ó luz que segues meu caminho, a ti entrego a fraca tocha. Devolvo o brilho emprestado, para que o teu fulgor solar alumbre o meu ser. Prazer que vens, mesmo na dor, a ti não fecho o coração. O choro dura a noite inteira, mas sei que o pranto acabará quando amanhecer. Ó cruz, que ergues minha cabeça, não ousarei fugir de ti. Ao pó eu lanço minhas glórias, a vida eterna vejo então da morte florescer. Né? O que é que ele fez com o sofrimento? Ele devolveu seu brilho, abriu seu coração, lançou ao pó a glória da vida. Isso significa rendição, a qual só pode vir com confiança. Então, a resposta da fé para o sofrimento é a rendição, né? E George Madison entendeu isso, né? Colocando diante do Senhor a sua luz, né? A luz que ele perdera, né? Colocando diante dele o seu amor, né? Buscando confiar no Senhor, nos seus desígnios, nos seus propósitos, né? E isso não é algo fácil de se fazer, né? Mas nessa confiança, nesse passo de fé, né, que o Senhor nos chama a viver. E ao invés de se entregar à autocomiseração, ou à vitimização, ou a culpar outras pessoas, né, mas olhar para Cristo, né, olhar para o Senhor. Vanessa disse, achei essa situação triste demais. E é mesmo. Mas que gerou uma música muito bonita. Geralmente as músicas mais lindas vêm de situações de muita dor. E que, né, como ela continua dizendo aqui, né? O que ele obteve, né? Ele perdeu uma felicidade para ganhar um óleo de alegria, né? Ela diz lá mais para frente. Ela diz, ela vai fazendo aqui nesse capítulo, né? Uma análise assim de alguns trechos dessa música. Ela diz aqui que nas palavras devolva a vida que te devo, ele entendeu que havia algo que ele poderia fazer com seu sofrimento.
era a grande lição da cruz: rendição. Se Jesus estivesse disposto a render-se ao pior crime da humanidade, a salvação humana teria sido impossível. No Calvário, porém, o Senhor de toda a terra se rendeu às mãos de homens maus. Contudo, paradoxalmente, ninguém tirou a sua vida. Ele voluntariamente a entregou, ofereceu-se ao Pai, derramou a sua alma na morte, tornou-se pão partido e vinho derramado pela vida do mundo. Nós vivemos porque ele morreu. O poder da cruz não é uma isenção do sofrimento, mas a própria transformação do sofrimento. Débora disse, me lembra um pouco a história de Sou Feliz com Jesus, onde somente em Jesus encontramos satisfação e confiança. Se a gente for procurar, né? Assim, não são todos os hinos que a gente tem acesso à história, mas quando a gente vê muitos desses hinos, né? Eles surgiram de histórias, assim. Os hinos de Fanny Crosby mesmo, quando a gente vê o tanto que ela escreveu, né? E quando você conhece a história dela e vê a letra dos hinos, né? Nós somos confrontados, né? Por esses irmãos na fé que o Senhor usou para nos abençoar com as palavras e com as músicas também. Elizabeth vai continuar dizendo que a via sacra de George Madison foi a desilusão amorosa, né? E qual tem sido a nossa, né? Uma desilusão amorosa, profissional, ministerial, né? O que é que nós temos, né? Criado as nossas expectativas, mas elas têm sido frustradas, né? Ela disse que o poder de Deus poderia ter poupado, ele disse, mas preferiu lhe dar algo mais precioso do que a felicidade, o óleo da alegria, que o Senhor dá àqueles que precisam, àqueles que choram. Em outras palavras, o seu preço é o choro, né? Felizes são aqueles que choram. A gente tem nas bem-aventuranças essa, essa promessa do Senhor, né? Essa promessa de felicidade, de consolo, e que é justamente nesse paradoxo, né? Como é que são bem-aventurados aqueles que choram? Eles acharão o consolo do Senhor, né? Deus nunca nos nega o desejo do nosso coração, a não ser para nos dar algo muito melhor. Nós entregamos nossa vida a Deus com muitas reservas, como se pensássemos que estamos prestes a perder tudo o que importa. Nossa hesitação é como a de uma minúscula concha à beira-mar, temendo renunciar à colher de chá de água que tem, como se não houvesse no oceano o suficiente para enchê-la outra vez. Perca sua vida, disse Jesus, e você a encontrará. Desista e eu darei tudo a você. Pode a concha imaginar a profundidade e a plenitude do oceano? Podemos nós sondar as riquezas e a plenitude do amor de Deus? E será que nós podemos saber, né, conhecer, ter acesso a tudo isso? E às vezes a gente está querendo ali reter um pouquinho, né, do que a gente tem, sem saber o que o Senhor quer transbordar através de nós. Ela disse que às vezes a gente fica querendo, né, se deter na autocomiseração, em lamber as feridas, em ficar, né, ruminando essas dores, mas, né, nós temos essa resposta, né, do Senhor que vem com amor, luz, alegria, mas também há uma coisa, né, que o Senhor também quer nos dar, que é a cruz. Será que nós vamos aceitá-la? Podemos até tentar evitá-la, mas fazendo isso, teremos uma perda infindável. Eis a resposta de George, né? Ó cruz, que ergues minha cabeça, não ousarei fugir de ti. Ele entendeu, né, que diante da cruz, né, que lançando ao pó as suas glórias, que é diante do Senhor, né, que ele vê a vida eterna florescer. Eu lembrei muito da imagem do cristão no livro do Peregrino, né, que diante da cruz o fardo cai de suas costas. Né? Quando olhamos para a cruz do Senhor, nós temos
essa alegria, né, que é inexplicável, que ele dá àqueles que choram. Eliane falou, a via sacra dele não tornou sua fé vulnerável. Pelo contrário, foi inimaginavelmente fortalecido. Amém. Um dos trechozinhos, né, achei interessante o que ele fala, o que ela comenta sobre a ti não fecha o coração, e entra muito essa questão que a gente comentou em relação à vulnerabilidade, né, da gente reconhecer a nossa pequenez, é, a nossa condição de pecador, e aí ela diz que essa é a resposta de um coração humilhado, que admite a sua pobreza, que reconhece o manso amor que o espera, o prazer que vai ao seu encontro, exatamente por ele estar com tamanha dor, que mal consegue ir atrás de outra coisa senão a morte. Então, embora seja cego, ele vê com os olhos da fé. Então, ele não fecha o coração para que o Senhor trabalhe, né, em seu coração, e é muito bonito mesmo esse louvor, esse hino. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu. Pode falar. É, a Lohane falou da Fanny Crosby, né? E eu tinha lembrado lendo esse capítulo porque tem uma frase que ela falava, né, que tem no livro que conta a história dela, que me impactou muito, que ela falava assim, não sei se as meninas conhecem, mas ela era cega e ela escreveu desde criança por causa de um erro médico. E ela escreveu muitos dos hinos que a gente canta hoje em dia, né? E ela falou assim que ela era grata a Deus por ser cega, porque se ela pudesse ver, ela ia se distrair com as coisas do mundo e não ia conseguir servir ao Senhor do jeito que ele chamou ela para fazer, né? Isso é um exemplo assim de como, né, a gente usar o sofrimento, né, da forma correta, né? Enxergar que o Senhor usa, né, apesar das nossas dores, né? Não é que, é igual ela fala aqui nesse livro aqui, né? Não é que ele vai tirar a gente do sofrimento, né? É que a gente precisa lidar com ele, né? Aprender a lidar da forma correta, né? Exatamente. E a própria Elizabeth, no livro Sofrimento Nunca é em Vão, né, trabalha muito essa questão de como realmente Hum. o sofrimento para nos aperfeiçoar, para nos fazer mais parecidos com Cristo. E não Uhum. sabemos como seria se a gente não tivesse aquela situação, mas o Senhor sabe, né? Ele sabe exatamente o que a gente precisa, o que Ele realmente permite que nós passemos. Eu já comentei várias vezes, eu acho que o que o pastor Felipe, como é o nome dele, meu Deus? É Felipe. Esqueci o sobrenome agora. Felipe não é Fontes. É um do cabelinho grisalho, que ele é batista, que ele fazia uns devocionais. Niel, Felipe Niel. Ele sempre conta de que ele perdeu o pai muito cedo e ele passou muito tempo assim tentando entender o porquê Deus tinha permitido. Só que hoje ele consegue ver que se não fosse, se ele não tivesse passado pela morte do pai, talvez hoje ele realmente não tivesse dedicado ao Senhor, não tivesse se aproximado do Senhor e sido fiel mesmo ao Senhor. Talvez, como a Nath comentou, ele tivesse realmente se perdido, né, nas opções que o mundo oferece. Então, o Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações e sabe o porquê de cada situação. Às vezes a gente consegue ver mais ou menos, mas outras não, a gente realmente não entende. Mas como a Elizabeth fala, os caminhos do Senhor realmente são misteriosos e cabe a nós realmente confiar, descansar o nosso coração. E até tem uma frase que ela fala no outro livro dela, eu acho que é O Sofrimento Nunca é em Vão, que ela fala assim, como que ela lidou, né, com a morte do Jim Elliot, né? Ela tinha uma frase que ficava sempre no coração dela, que é faça a próxima coisa, né? Então ela não perdia tempo pensando e se lamentando naquilo, né? Ela seguia a vida dela. É claro que ela ficava triste, né? Isso é natural, né? Mas que ela não se deixava ir afundando cada vez mais no sofrimento, né? E acho que é assim, né? Se a gente vai fazendo as próximas coisas que tem na frente pra gente fazer, né? Uma hora o Senhor vai abrindo o caminho para a gente, né, poder servir e lidar com o sofrimento da forma correta, né?
É olhar menos pra gente, né? É olhar mais pra Cristo, né? Exatamente. Essa fala dela marcou muito, assim, minha vida. Eu sempre lembro disso. Passa a próxima coisa. Passa a próxima coisa. E talvez a gente use isso para fugir dos nossos sentimentos, mas não é esse o objetivo, né? É que mesmo em meio à dor, a gente não pode simplesmente cruzar os braços. A gente vai caminhando, olhando para o Senhor, cuidando daquilo que Ele colocou em nossas mãos e trabalhando e fazendo, e em meio à caminhada, em meio às situações, o Senhor vai nos, nos moldando, vai trabalhando em nós. E eu não queria falar. É importante a gente pensar também, né, que o Deus que nós servimos é capaz, né, de nos tirar também do sofrimento, né, de realizar milagres, de nos livrar de muitas situações, né, mas a gente vê que esses livros, né, que esses textos vêm mostrar o outro lado, né, porque às vezes essa questão, né, de nos tirar do sofrimento, de realizar alguma coisa um milagre, né, de nos livrar de alguma doença. Às vezes essa promessa é tão falada com tanta mais ênfase que a gente fica querendo mais algo de Deus do que o próprio Deus, né? Então a gente sabe que a ênfase, né, desses textos é mostrar como a gente lidar com esse sofrimento, né, que às vezes a gente depois encontra, né, como Fanny Crosby, como Felipe Niel encontrou uma forma de olhar para o sofrimento e ver o que o Senhor fez através dele, né? Às vezes não encontram resposta, né, do porquê perdeu alguém, do porquê perdeu, né? Às vezes não tem uma resposta assim, né, que vai dar um fechamento para isso, mas é o encontro com o próprio Deus, né, que vem através do sofrimento. Eu acho que esse ponto a gente não pode, vamos dizer assim, camuflar, né, com outras questões, porque às vezes a gente também quer acabar transformando o sofrimento em uma coisa utilitarista, né? Como ela própria falou, assim, a gente quer tirar algo bom do sofrimento na medida que seja útil, né? Que eu tire um aprendizado, que eu tire um conhecimento, que eu tire uma nova qualidade, porque eu perdi, por exemplo, perdi a habilidade de fazer tal coisa e agora eu ampliei minhas habilidades de fazer. Às vezes isso não acontece, né? Às vezes a gente não tira nada de útil de um sofrimento, a gente não tira um grande aprendizado, vamos dizer assim, de uma capacidade de desenvolvimento pessoal, mas a gente é, é fortalecido na fé, né? A gente é fortalecido no nosso relacionamento com o Senhor. E as outras coisas, né, que sejam acrescentadas a isso, graças a Deus, né, o Senhor seja louvado, que bom, né, que isso pode acontecer também, mas que nem sempre acontece, né, essas coisas. Às vezes a gente realmente só fica como Jó, diante de perguntas, né, do Senhor, e que depois foi abençoado, né, que depois recebeu uma restauração de outras coisas, mas que diante do Senhor, né? Todo sofrimento, né? A cruz, ela leva a um caminho de vida e a vida eterna, né? Como Jesus falou, é conhecer a Deus. E a gente tem isso diante da gente, né? Dos nossos olhos, para que a gente não, às vezes fica querendo, né? Às vezes fica brigando, o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer me mostrar? O que é que o Senhor, né? E fica querendo brigar com o Senhor para encontrar, né? Uma resposta ao invés de olhar para onde a gente está realmente e obedecer a palavra do Senhor, que a gente está, né, que está diante de nós, que a gente conhece, mas a gente está querendo algo novo, né, uma palavra nova, algo novo. Enfim, né, eu não me estender mais. Sim, vamos continuar então, para não ficar muito tarde. Capítulo 5. Ela vai falar em relação àquilo que ela desejava. E aí ela começa a contar um pouco da história dela com o Jim Elliot, que foi o primeiro marido dela. E aí ela começa a falar de como foi
essa caminhada, os dois eram missionários e eles se gostavam, mas acabavam vendo que talvez o melhor fosse que eles ficassem solteiros devido ao a vida que eles iriam levar, né, como missionários, viajando de uma cidade para outra. Então eles acabavam olhando para esse lado também. Ela cita a frase de Boécio, que escreveu que feliz a raça dos homens, se aquele amor que governa os céus governasse o coração deles. E ela vai dizer que ela queria ser governada por aquele amor, que era o amor de Deus. Só que percebia nela um perigo de ser governada por um outro amor. E talvez até em relação a isso, ela ficava pensando se ela realmente deveria casar eles, talvez, né? Porque, nossa, vai ser uma distração. E se eu for governada por um amor humano e não pelo amor de Deus, não pelo amor ao reino, e isso me limitar em relação ao ID, né? O ID nas nações, a vida missionária. E aí ela vai contar de como ela começou a entregar isso ao Senhor, como ela entregava o seu amor ao Jim, ao Senhor, de como ele também mostrava para ela sobre como era bom o caminho da solteirice, de acordo com aquilo que Paulo falava em 1 Coríntios 7. E ela disse que parecia que ele estava certo, mas aquilo não era muito palatável naquele momento. A solteirice, se era uma dádiva, não me apetecia, ela vai dizer. Então, ela estava olhando aquela situação, vendo que talvez realmente fosse o melhor, mas ela não queria aquilo. E aí ela começa a olhar, né, e levar isso ao Senhor. E aí ela vai falando sobre como foi essa caminhada, de como foi em relação a esse tempo, né? Passaram vários anos solteiros e cadê? E ela cita, né, o peregrino também, ela vai falar sobre o caminho da obediência, de que o Senhor só poderia ser conhecido no caminho da obediência, e ela queria o caminho da obediência, e para ela, o caminho da obediência significava ter uma vida missionária. E agora ela diz que uma outra questão incomodava. E se obediência significasse que não apenas uma vida, e se a obediência significasse não apenas uma vida missionária, mas uma vida de missionária solteirona? Olha a forma que ela coloca, né? Bem pejorativa, diga, solteirona. E ela vai dizer que levou isso ao Senhor, né? Naquele momento, naquele dia que eles tiveram essa conversa e que surgiu essa dúvida, será que realmente, né, o caminho, o obedecer ao Senhor nesse momento requer que eu abra mão disso, de que eu abra mão de um casamento, de ter uma família e viver uma vida solteira? E ela sentiu, assim, o Senhor perguntando para ela o que você deseja mais do que qualquer outra coisa. E ela vai dizer que a primeira resposta que vinha na cabeça era o Jim, né? Que ela o amava e acabava que, sendo honesta, essa era a resposta que vinha à mente. Só que com a esperança de estar falando a verdade, ela respondeu: conhecer-te, Senhor. Você quer a minha vontade a qualquer custo? E ela disse que precisava dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Que não é possível enganar a Deus, a gente já falou sobre isso. Mas a verdade para essa pergunta era sim? Ela se perguntava. Então ela responde: sim, Senhor. Então ela fala que em um momento da vida dela, ela havia escrito: talvez a tua forte mão, Senhor, em algum dia por vir, conduza-me até o lugar aonde devo ir, sozinha, totalmente. Sozinha, mas por tua causa, ó amante sem par. Ficarei satisfeita se puder enxergar Jesus somente. Não conheço o teu plano para os anos vindouros. Meu espírito em ti encontra seu lar e morrendouro. Suficiência. Senhor, diante de ti agora está o meu desejo todo. Guia-me, não importa o lugar, não importa o modo. Confio em tua providência. E
ela lembrou disso que ela havia escrito, né? Desse desejo de fazer a vontade de Deus, desse desejo de realmente se jogar, se lançar ao cuidado do Senhor e que Ele a encaminhasse para o caminho da obediência, o caminho da vontade do Senhor. E naquele momento, diante das suas dúvidas, diante do seu choro, diante da sua lamentação, mais uma vez ela lançou seus desejos ao Senhor e pediu para que a vontade dele fosse feita. E ela fez isso, né? Ela, naquele momento, poucos dias depois, ela volta para casa e não sabia quando poderia ver o Jim novamente. Então ela simplesmente levou isso ao Senhor e descansou. E eu sei que muitas de vocês são solteiras e a gente é chamada a isso, né? No nosso tempo de solteirice, a realmente descansar no Senhor, a descansar no cuidado paternal dele. A gente vê aqui que ela foi impulsionada, né, por esse desejo de obedecer a Deus, mesmo sabendo que o coraçãozinho dela queria que a vontade de Deus coincidisse com a vontade que ela queria, que era de que ela viesse a casar, de que ela casasse com o Jim Elliot, que era a pessoa que ela amava. Mas ela se colocou à disposição do Senhor, mesmo talvez relutante, talvez ali, Senhor, queria esse caminho, mas ela mostra que realmente aquela oração, aquele texto que ela havia escrito ainda era verdade para ela, no íntimo do ser dela, ela queria a vontade do Senhor, que o Senhor a levasse aonde quer que ele desejasse. E o Senhor levou, né? E aí a gente começa o capítulo 6, que é um capítulo bem triste. Eu não sei se vocês já leram o livro Por Trás dos Portais do Esplendor, Através. Portais do Esplendor. É um livro muito bom. Ele não estava sendo é, publicado. Eu li no The Pilgrim, em e-book, mas eu já vi que ele foi reimpresso, né? Então, fica aí uma indicação para vocês, se vocês quiserem conhecer melhor a história de Jim Elliot, dos outros missionários e das mulheres que ela vai comentar agora, né, em relação a como foi essa situação, né, de perder esses missionários. E, gente, é um livro assim, não é fácil, é pesado. Você lê sabendo do final trágico, mas você lê torcendo que aquilo não aconteça, né? Porque a gente vê ela vai contando assim, toda a preparação, todo o cuidado dele com aqueles povos, e eram povos que os próprios índios tinham medo, os próprios índios nativos ali do Equador tinham medo dessa tribo, porque eles eram, o nome do livro é Através dos Portais do Esplendor. Eles tinham medo porque eles eram assim, viscerais mesmo. E eles eram totalmente afastados de qualquer civilização. E aí aqueles missionários começaram a tentar contato com os índios e parecia, na verdade, havia, né, uma retribuição. Eles haviam conquistado aqueles índios e aí eles vão fazer esse primeiro contato. Eles fazem outros contatos, né, voando ali acima do local onde eles viviam. E depois eles vão fazer contato físico e é quando eles são brutalmente assassinados. E o mais chocante, ela conta aqui, então não tem como não ter spoiler, né, é que mesmo após a morte deles, né? Ah, não, ela não conta aqui. Após a morte dele, mas após a morte deles, ela e algumas outras mulheres continuam ali. Elas fizeram a próxima coisa. E é muito bonito. Teve um. Depois eu vou compartilhar lá no Instagram do Meninas. Teve um texto que eu fiz há alguns anos atrás, falando sobre um dos índios da tribo Auca, né? Que era dessa tribo que matou os missionários. E o Senhor fez, assim,
Senhor trabalhou ali na vida daqueles homens, sabe? O Senhor resgatou vidas, o Senhor moveu ali. Então a gente vê que realmente o sofrimento não é em vão, que o Senhor tem um propósito para cada coisa. Mas enfim, já estamos estendendo, entrando em outro filme, ou em outro filme, em outro vídeo, inclusive tem um filme também. É, Aí ela vai contar, né, que depois daquela noite ela passou por mais 4 anos solteira, mas um certo dia ela se casou com o Jim Elliot. E ela falou, ela achou que o até que a morte nos separe seria um tempo longo, só que na verdade durou 27 meses, que aí acontece uma nova tribulação, que foi a viuvez. Ela tinha deixado de ser esposa e agora era uma viúva. E ela conta um pouco da história dessas mulheres que estavam ali com seus filhos, esperando notícias desses missionários que tinham ido lá fazer contato com a tribo. E elas ficaram nessa aflição, esperando notícia, esperando. E ela conta como foi esse momento, né? De que ela voltou para a palavra de Deus e ficou tentando ali se apegar às promessas, algumas até assim meio, né, tiradas do contexto e tentando encaixar ali no momento que ela vivia, mas ela mostra como ela realmente continuou esperando ali, ela escreveu em seu diário, ela escreveu esses versículos que ela lembrava, que ela trouxe ali na palavra de Deus, foi resgatando, só que mesmo apesar dessa espera, apesar dessa confiança no Senhor, que o Senhor salvaria o marido dela e os outros homens, né? A cada notícia de que encontrava um corpo, ela ficava, não, Senhor, não foi ele, não, outro corpo, não, Senhor, não foi ele. E se for comprar, compra uma caixinha de lenços juntos, sim, por favor. Nossa, eu chorei de soluçar nesse livro. Mas todos estavam mortos, todos os 5. Então ela chama a viuvez de uma dádiva. E a gente olha assim, é meio estranho de pensar, né? Como é que a viuvez pode ser uma dádiva? E ela vai falar sobre isso, ela vai mostrar como o amor de Deus trabalhou na vida dela, como o amor de Deus havia permitido aquela situação, e não apenas permitido, mas usado aquela situação. E ela vai trazer, né, creio, que quando o pecado entrou no mundo por meio do que os teólogos chamam de a queda do homem, a morte e todos os tipos de sofrimento vieram juntos. Então, a morte é uma consequência do pecado, é uma consequência daquilo que nós pecamos lá no início de tudo, né? Por meio de Adão e Eva. Só que apesar do pecado, apesar da queda, o Senhor ainda nos ama, o Senhor ainda cuida dos seus filhos. E nós sabemos disso porque a Bíblia assim nos diz. Tem uma musiquinha infantil também. E ela vai trazer uma citação de Lewis, que diz: de modo terrível e surpreendentemente verdadeiro, somos objetos de seu amor, do amor de Deus. Você pediu um Deus amoroso, você tem um. O grande espírito que você invocou tão levianamente, o Senhor de aspecto terrível está presente. Não a benevolência senil que, de modo sonolento, deseja que você seja feliz de seu próprio modo. Não a filantropia fria de um magistrado consciencioso, nem o cuidado de um anfitrião que se sente responsável pelo conforto de seus convidados, mas o próprio fogo consumidor, o amor que fez os mundos, persistente como o amor do artista por sua obra e despótico como o amor de um homem por um cão, providente e venerável como o amor de um pai pelo filho, ciumento e inexorável, exigente como o amor entre os sexos. E ela vai dizer que esse amor inexorável permitiu que ela ficasse viúva. E aí ela lembrou daquilo que ela havia orado desde quando era adolescente e que está ali implícita naquele escrito que ela escreveu naquele momento, né? Que ela relembrou quando ela e Jim haviam se separados, que era:
faça-se de acordo com a tua vontade. Que a vontade do Senhor fosse feita e que ele levasse ela pelo caminho que ele desejava. Então, assim havia acontecido. Não como ela gostaria, não como ela imaginou, porque ninguém casa imaginando ficar viúva. Na verdade, eu descobri que esse é um dos medos das recém-casadas. Conversei com algumas meninas e a gente pensa sobre isso. Eu penso. E eu estava conversando com as meninas na igreja. Vocês ficam com medo? Vocês ficam pensando, assim, imaginando, né? No início do casamento era assim, é assim mesmo. Você fica pensando ali, meu Deus, se eu ficar viúva, assim, cedo, né? Ai, meu pai. Mas, enfim, ninguém casa pensando nisso, mas esses pensamentos vêm depois do casamento, né? Mas é uma coisa, assim, que você até imagina, mas você acha que realmente nunca vai acontecer. Então, é um susto, é algo que realmente não se espera, né, que aconteça. A Natália disse que nunca pensou nisso. Não pense. Ai, ai, ai. Nossa, eu ficava muito pensando nisso. Eu sonhava, assim. Hoje, graças a Deus, está mais tranquilo, mas, enfim. Deus havia feito mais do que apenas permitir que algo acontecesse. Ele me dera uma dádiva, a viuvez. E ela se pergunta, né? Como eu posso dizer uma coisa dessa? E ela diz que Deus não nos conduz imediatamente para a glória. Nós continuamos vivendo em um mundo fragmentado, sofrendo de uma forma ou de outra os efeitos do pecado. Só que ela passou a enxergar até mesmo o sofrimento pelo poder transformador da cruz como uma dádiva. Afinal, nesse mundo caído, em nossa tristeza, ele nos dá a si mesmo. Ela mais uma vez traz essa realidade da cruz, né, de que o Senhor havia sofrido. Eu acho muito bonito também em relação, ou no livro Sofrimento Nunca é em Vão, que ela traz, né, baseado no sofrimento de Cristo, na cruz de Cristo, a ressurreição, enfim. Então, ela traz essa realidade do sofrimento, da cruz de Cristo, do que ela representa para nós. E ela vai dizer que, né, voltando ali, a, que o amor nunca o abandonaria, foi aqui que eu parei, né? E em sua morte, Jesus nos deu vida. Então, da mesma forma como o Senhor deu sua vida, como ele sofreu, e que a pior coisa que aconteceu no mundo, um inocente, o único inocente da face da terra foi condenado a morrer numa cruz, se tornou a melhor coisa que já se aconteceu, porque a partir desse sacrifício, desse bendito e doloroso sacrifício, nós somos resgatados. Da mesma forma, o mesmo pode acontecer conosco. Na cruz de Cristo, nossas cruzes se transformam em dádivas. E aí ela vai dizer que o amor nos chama à existência, que nos atrai para si mesmo, que nos torna sua noiva, que dá a sua vida por nós e diariamente nos coroa de bondade e terna misericórdia. Tal amor, não importa o que sintamos em nossa solidão, nunca nos abandonará. Aí ela vai falar, né, vai citar Hebreus 13:5. Eu nunca, e aí ela vai dizer que no grego há 5 negativas diferentes aqui. Nunca, 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 nunca te deixarei, nem te abandonarei. Então, quando ela fala da dádiva da viuvez, ela não quer dizer que Deus tornou elas viúvas. Não disse que foi Deus que fez com que os índios atacassem aqueles missionários. E não é Deus quem causa as mortes, que causa as dificuldades, que causa as doenças, os cânceres, mas essas situações são males próprios dessa vida aqui, que vem como consequência do pecado. Só que, mesmo assim, ela vai dizer, né, no Jardim do Éden, ele escolheu a morte, como Deus havia dito claramente de antemão. Ainda somos livres para escolher, assim como são igualmente inexoráveis as consequências, mas também assim inexorável
é o amor de Deus. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à realidade das consequências do pecado, o Senhor nos ama, o Senhor nos cuida, o Senhor transforma as nossas vidas a partir, usando os nossos sofrimentos, usando situações desse mundo caído. Quer continuar o sétimo bloco para a gente finalizar? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. E a gente vai terminando essa parte, né, com ela falando que diante dessa nova situação de vida, ela se vê como com a necessidade de começar um novo diário, né? Eu achei tão triste que ela disse que o volume 6, que cobre todos os meses do casamento dela, é um volume pequeno, né? A pessoa que tem esse hábito, né, de ir registrando a sua vida, e aí esse volume ficou pequenininho. E ela diz, então, que ali ela não tinha, né, um caderno, uma papelaria para comprar um caderno novo. Então, ela pegou um velho bloco de folhas soltas que usou durante a faculdade para usar, né, as páginas em branco que tivesse. E ao abrir na última página usada, escrita no que era o seu estilo habitual, né, ela se depara com um texto dizendo: Senhor, reconheço mais uma vez, com todo o meu coração, que sou tua. Não tenho nenhuma reivindicação sobre esta vida, passada, presente ou futura. Sou tua, completamente tua. Tu disseste: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Eu serei contigo. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te amei, eu sou contigo. Isaías 43, do 1 ao 5. Portanto, ó querido Senhor e Mestre, Redentor, amante, amigo, amado, faz tua completa vontade em minha vida, daqui por diante, a qualquer custo, no tempo que me resta nessa terra. Quão curto isso será, não faço ideia, mas eu confio em ti. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Ele guardará a tua alma. E ela coloca os versículos do Salmo 119 e do Salmo 121. Então, ela escreveu isso quando tinha 24 anos. E agora, com 29, em outras condições, né? Não fazia a menor ideia de que aquela oração seria respondida. Ela sentou para escrever, né, o que estava se passando naquele momento, né, da viuvez, e ela registra: a vida começa um novo capítulo, desta vez sem Jim. Tenho relido porções da primeira parte deste caderno, é quase profético. Aqueles foram dias nos quais Deus estava me ensinando a encontrar satisfação nele mesmo, sem Jim. Mas sempre estava presente a esperança de que algum dia ele nos daria um ao outro. Ele o fez, em 8 de outubro de 1953, 2 anos e 3 meses juntos. Se tua casa ficar mais cheia, Senhor, por ficar um pouco mais vazia, a minha casa na terra, que rica recompensa será tal galardão. M. Carmichael. Que, né, que dor escrever isso, né? Mas que coração aberto, né? De se expor tanto assim diante do Senhor, quanto também diante dos leitores, né? Diante das pessoas a quem ela abriu a vida dela, né? Para trazer esse testemunho do que ela tem aprendizado, do que ela tem aprendido, né? Do seu aprendizado com o Senhor, nesses momentos que não foram fáceis, né? Que são momentos de dor, mas que ela aprendeu a viver contente no Senhor, né? Encontrar essa satisfação no Senhor. Está dizendo, ela fala sobre ela no sofrimento nunca em vão também. Sim, verdade. E ela diz, né? Essas palavras me ocorrem repetidamente. A paz que tenho recebido certamente excede todo entendimento. Ela diz que a paz não é a paz que o mundo dá pela remoção do sofrimento, mas de outra maneira, por meio da aceitação. Eu estava aprendendo que o mesmo Senhor
em que não pode existir variação ou sombra de mudança, o mesmo Senhor que me dera a solteirice e o matrimônio como dádivas de seu amor, agora me concedia mais essa dádiva. Acaso eu iria recebê-la de sua mão? Acaso eu agradeceria por ela? Comecei a me aprofundar na lição dos tempos da faculdade, a de encontrar satisfação em Cristo. Ela teve esse momento na faculdade, né, que ela narrou nos capítulos anteriores, de aprender a viver, né, como solteirona, né, que ela achou que ia ficar, mas que recebeu, né, Jim como esposo, e agora, mais uma vez, não como solteira, como viúva, né, ela continua falando que agora as coisas estavam um pouco diferentes, porque ela tinha coisas que não teve na época da faculdade, uma casa própria, uma casa cheia, né, da presença e da personalidade de Jean. Tinha também a filhinha dela, né, e tudo isso que trazia esse legado desse relacionamento. Ela disse que se não tivesse ficado viúva, jamais teria visto a sua casa ou a sua filha sob essa mesma luz, né? Então, trouxe uma outra perspectiva para ela. Acaso eu não havia pedido acima de tudo para conhecer a Deus? Ele vinha respondendo a essa oração o tempo todo. Nos anos de solteira, nas bênçãos do casamento e da maternidade, era hora de encontrá-lo no vale da sombra da morte. Ela disse, então, que a viuvez ensinou a ela outro tipo de solidão, né? Que ela começou a ver o mundo como um mundo onde pessoas solteiras estão desajustadas na sociedade, né? Ela vai falar da questão de estar entre pessoas ali, de estar entre povos diferentes, depois de estar entre missionários diferentes dela e se sentir sempre desajustada, né? Ela diz que todas as pessoas solteiras estão desajustadas na sociedade, né? É, do mesmo modo que alguém que perdeu a perna se torna deficiente. Ela está trazendo justamente a questão, né, dessa falta, né, de alguém que corresponda. Não sei aqui quanto ela exagerou nessa comparação, né, mas ela está querendo trazer essa questão da concepção da família nuclear, né, do relacionamento, do casal, que ela vai dizendo até que essas concepções vão mudando, né, que a sociedade vai tendo que chamar a família de família nuclear, porque a família se tornou algo diferente do que seria isso, e que esse moderno embaralhamento vai mudando, né, afrouxando alguns laços do que é o casamento, do que são as relações. Mas ela diz que, diante de tudo isso, ela percebe que causava um certo desequilíbrio só pelo fato de estar em ambientes, né, de casais. E ela disse que não era culpa de ninguém, mas que ela tinha que aprender a lidar com isso. E ela disse que não havia nada no mundo que as outras pessoas pudessem fazer por ela, né? Já que ela não era mais a metade do casal. Mas ela disse que Deus poderia fazer algo a respeito, se ele quisesse, né? Que ela não tinha o direito de esperar, mas que Deus poderia fazer algo sim. E será que havia algo que ela poderia fazer? Ela diz que sempre há muitos conselhos, né? Para conseguir um novo marido, para buscar outras coisas, né? Mas ela disse que o que ela planejou fazer foi aceitar o lugar que Deus estava me dando, né? Que é justamente aquela frase que a Vim falou, né? Do livro que a gente leu, né? De estar andando nos passos da obediência, né? Estar em obediência no lugar que nós estamos agora. Ela disse que, como viúva, ela ainda era membro do mesmo corpo. Cristo era sua cabeça. E o grande propósito de Deus não havia sido alterado pelo fato de ela ter perdido um marido, mas fazia parte do plano. Ela conta aqui a história do pai dela, que era editor assistente de uma revista cristã, na qual seu tio era editor. E quando seu tio faleceu, o seu pai ficou sobrecarregado com a nova responsabilidade como editor.
E o avô dela trouxe nesse conselho, dizendo: ainda estamos sob a mesma direção. Esse conselho que traz esse ajuste, né, da visão. Não era o tio dela que estava ali conduzindo, mas era o Senhor. E é esse o título do capítulo, né? Ainda sob a mesma direção. Deus, em sua vontade soberana, me havia dado um novo lugar. Eu poderia aceitá-lo com todas suas novas responsabilidades e surpresas, certa de que é o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Para as demandas de cada dia, descobri que a velha regra, escrita em uma antiga casa paroquial na Inglaterra, era a minha salvação. Faça a próxima coisa. Ao tentar colocar essa regra em prática, calmamente, assumindo cada dever como sendo a vontade de Deus para aquele momento, eu não mais me sentia desajustada. Eu não me sentia mais como essa pessoa, completamente fora ali da realidade, mas dentro da vontade do Senhor, na realidade que eu estava vivendo, nas circunstâncias, daquele momento, e com a mesma direção, com a mesma condução, para aquele trabalho que antes ela realizava com o marido, mas agora ela realizava na condição de viúva. E assim a gente encerra essa parte de hoje. Alguém quer falar, comentar alguma coisa desses capítulos? Não? Querem citar alguma coisa? Algum trecho que vocês marcaram? Se não há, dou-lhe uma, dou duas. Então vamos orar, né? Sexta a gente tem encontro de novo e a gente dá continuidade a essa leitura que tem nos edificado muito, né? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa noite, por esse encontro. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel e porque o Senhor não muda. Nós podemos crer nisso, podemos descansar nas tuas promessas, podemos confiar na tua palavra, Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor, por esse livro, agradecemos pela vida de Elizabeth, Pai, que escreveu essas palavras, Pai, para nos abençoar conforme o Senhor trabalhou na vida dela. Nos ensina, Senhor, a ter esperança no meio da solidão, nos ensina a encontrar satisfação em Cristo, nos ensina, Pai, a abrir os nossos corações diante de Ti, nos ensina a andar no caminho, Pai, da alegria que só o Senhor pode derramar em nossas vidas, apesar do sofrimento. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para Ti, a confiarmos em Ti, Senhor, a Te obedecermos, a erguermos os nossos olhos para a cruz, Senhor, e aprendermos a viver nesse mundo que sofre as consequências do pecado, Pai, mas que a esperança não se esvá, Senhor, mas que nós possamos nos encher de Ti cada vez mais, Senhor, e fortalecer a nossa fé nessa caminhada, mesmo com os lamentos, mesmo com a tristeza, com o medo, com a raiva, com as perguntas, Senhor, para as quais o Senhor muitas vezes não irá responder, que possamos descansar na Tua vontade, descansar, Senhor, no caminho que o Senhor tem colocado diante de nós e andar em obediência onde quer que o Senhor esteja nos colocando, Pai amado. O Senhor sabe das nossas falhas, sabe como somos limitadas, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos, mas diante de Ti, Senhor, sabemos que alcançamos o perdão e somos amadas. Essa é a grande mensagem que o Senhor traz para nós, nos ensina a viver como Tuas filhas amadas pelo Senhor, Pai. Nos ajuda a viver em esperança e em alegria em Ti.
Em nome de Jesus, nos dá uma noite de paz, um sono reparador. Senhor, abençoa as meninas, cuida de cada uma delas, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.